Olá, meus amigos, estamos começando mais uma palestra do nosso trabalho de atendimento espiritual, que acontece sempre às segundas-feiras, vai sempre ao ar nas segundas-feiras, nesse momento em que nós estamos com os trabalhos presencialmente suspensos, esses de palestra. Então, nós estamos realizando o trabalho através do meio digital. E hoje nós daremos sequência ao módulo 6, que está abordando o temor da morte, e o roteiro de hoje é o roteiro de número 4, que tem como título a obra Mamãe Estou Aqui, que é ditada pelo espírito Celina e psicografado pela médium Célia Camargo. Mas basicamente estaremos falando de um tema que causa bastante temor, bastante tristeza quando nós falamos da separação dos pais com os filhos que desencarnam cedo. Porque mesmo a gente tendo algumas ideias, ou para aquele que acredita na vida após a morte, sabendo que a vida continua, a dor da separação é uma dor que ela não se desfaz assim tão fácil. Sobretudo quando esse laço é um laço paternal, um laço maternal, porque nós crescemos ouvindo que a ordem natural das coisas é os filhos enterrarem os seus pais. Essa é uma frase muito comum que a gente ouve. No entanto, acontecem desencarnes infantis todos os dias. E aprender a lidar com esse assunto é uma das grandes virtudes da doutrina espírita ao nos mostrar a vida espiritual, os motivos pelos quais ocorrem esses desencarnes, para que a gente possa se confortar, porque a dor do luto, a dor da separação, essa dor ela não precisa se extinguir, nós não precisamos oprimi-la, nós não precisamos guardá-la em uma gaveta, aonde mais tarde talvez nós nos deparemos com ela muito pior do que no momento em que ela deveria ser sentida. Mas nós precisamos ao mesmo tempo ter uma ideia espiritual da vida, mais espiritual, porque isso nos tira uma carga muito grande. E essa carga da saudade, ela é muito pesada. E para quem carrega sem uma possibilidade de ver algo de positivo nisso, pode ocasionar uma série de transtornos, talvez um dos piores, a depressão, que pode evoluir para um suicídio. Para a gente entender como é grave esta saudade mal esclarecida, esta visão somente materialista que nos diz que nós perdemos tudo quando perdemos um ente querido. Obviamente, ressaltamos, não é aqui uma atenuação da dor. Não, a dor ela existe. A dor da saudade, ela é algo bastante intensa e que deve ser sentida. Mas o desespero é o sentimento que nos mostra como seres que não temos uma visão ou não conseguimos enxergar nada diferente, nada de esperançoso em relação ao fato que se apresenta ruim pela separação, mas que quando nós olhamos através da visão espiritual, nós entendemos que tudo há um sentido. Se nós não descobrimos agora, mais tarde, certamente, nós saberemos o porquê das coisas. E a obra vai relatar mais especificamente o desencarne dessa menina, Celina, que tinha apenas 8 anos quando desencarnou.
E ela foi recebida, após o desencarne, na colônia Céu Azul. A gente sabe que acima das cidades existem colônias espirituais e que Nosso Lar é a colônia talvez mais famosa por conta do livro e filme que se popularizaram mais do que outras, por exemplo, mas são várias colônias. E a Celina foi recebida justamente nesta, Céu Azul. E ela não acordou nesta colônia se sentindo só, porque a obra diz que a primeira pessoa que a Celina viu foi a vovó Catarina, que desencarnara alguns anos antes. Então, olha só, se nós pudéssemos saber disso logo após um desencarne de alguém querido, ter essa certeza de que lá fulano, que já desencarnou há muito tempo ou pouco antes, está recebendo aquele que acabara de desencarnar. É uma espécie de conforto. É uma forma de ver diferente. Então, a Celina diz: Vovó Catarina, mas você já morreu. Por engano, minha neta, como pode ver, estou viva. Esse é um diálogo que elas traçaram logo quando a Celina acordou na colônia. Onde estou, vovó? Você está num mundo diferente agora, muito mais bonito e agradável que aquele onde você vivia antes. E seguiu o diálogo. A Celina perguntou: e a mamãe, o papai e os maninhos? Eles não puderam vir, respondeu a vovó. Você os reverá tão logo seja possível. Então a Celina pergunta: vovó, eu morri. Você se sente morta, minha neta? Não, estou muito bem, disse a Celina. A morte não existe, minha querida. Você apenas deixou o corpo de carne que já não servia mais. Bom, esse momento de esclarecimento é muito importante para o espírito que adentra o mundo espiritual após o desencarne, porque as impressões muito vívidas que este espírito terá são as materiais. Então é necessário esse tipo de contato, de diálogo, para que novas referências se formem e principalmente a de que se continua mais vivo do que nunca. Então, a dor do desencarne, aos poucos, que ela ainda sentia, foi desaparecendo. A mudança estava se estabelecendo, a mudança de planos, né, do material para o espiritual. Então, a Celina, após esse tratamento inicial, foi morar com a vovó Catarina. É tudo tão lindo, diz a Celina. Então, por que é que as pessoas têm tanto medo da morte, vovó? Olha que pergunta interessante. E a vovó responde: por ignorância, minha querida. Porque desconhecem, aliás, o que seja a verdadeira vida. É aquela questão de referência que a gente acaba se perdendo, porque quando a gente tem essa referência totalmente material, quando a gente chega lá ou quando nós estamos aqui ainda, toda a referência que nós temos material, ela é muito presente. Agora, quando nós observamos que existe uma vida espiritual, quando nós já começamos a ter esse contato antes mesmo, né, de passar para o plano espiritual, facilita um pouco, porque aí nós vamos tendo referências de que esse plano existe. Quando nós lemos as obras básicas da doutrina, a gente percebe que, na verdade, a nossa verdadeira casa é o mundo espiritual e que aqui nós estamos estagiando para melhorarmos, só que nós criamos laços de paixões, laços de amores, laços materiais que nos prendem e que fazem, que constroem as nossas referências materiais como sendo absolutas. E esse é o grande complicador de quando nós precisamos passar ao outro plano.
novamente retornar ao plano espiritual. Só que até agora a gente não falou da mamãe da Celina. E essa mãe sentia uma dor incalculável. Não tem como calcular a dor que sente um pai, uma mãe, quando perde um filho. Talvez seja uma das maiores dores que possa se sentir aqui no plano material. E o que estava acontecendo? Após 2 meses, a Celina, que desencarnou com 8 anos, começou a ser acometida por crises que a prostravam no leito. A depressão tomava conta dela. Angustiada e triste, ela colocava-se a chorar, desconsolada. Isso por quê? Porque a mãe, que estava no plano material, estava chorando, estava contrariada, com sentimentos de tristeza, né? Pedindo a volta da filha. Tanto é que, aos gritos, a Celina, que estava lá com a vovó Catarina, pedia para voltar para casa, afirmando que a mãe dela estava sentindo muito a sua ausência. Então, foi necessária a visita da mãe da Celina no plano espiritual, através do sono, esse momento em que o perispírito pode ir até essa localidade onde estava a Celina, para que elas pudessem conversar e o coração materno pudesse se tranquilizar. Obviamente, nesse caso, com o merecimento de todas as partes envolvidas para que tal encontro ocorresse. Então, à noite, enquanto o corpo descansava, Dalva, que era a mãe de Celina, foi levada pela espiritualidade em visita à sua filha. E aí, a frase que dá nome à obra. Mamãe, estou aqui, disse a Celina. Minha filhinha, que bom. E elas começaram a traçar um diálogo. Você está bem, minha filha? Estou muito bem, mamãe. Vovó Catarina está comigo. Ah, minha mãe, onde ela está? Indagou surpresa, lembrando-se da mãe que também partira. Então apareceu a vovó Catarina e a Dalva, que é a mãe da Celina, começou a estabelecer também uma conversa com a Catarina. Ah, mamãe, vê o que me aconteceu. Não basta tê-la perdido, agora perdi também minha Celina. E aí a vovó Catarina respondeu o seguinte: Você não perdeu nada, Dalva. Continuamos mais vivas do que nunca. Ah, minha Celina, quanto tenho chorado e me desesperado sentindo sua falta. Então a avó Catarina esclareceu a mãe, mas mesmo assim ela voltou a olhar para a filha e disse: Como tenho chorado e sentindo sua falta. Desesperada, né? Que estava. Então a filha disse que sabia. Eu sei, mamãe. E é exatamente sobre isso que eu quero lhe falar. Suas lágrimas, seu desespero me fazem muito mal. Estou bem e Deus nos dará outras oportunidades de nos encontrarmos. Outra coisa, mamãe, não vá ao cemitério. Eu não estou lá e isso só faz você ficar mais triste, entendeu? Então a mãe Dalva respondeu: Tem razão, preciso ficar mais calma. Não quero atrapalhar você. Então abraçou novamente a filha com carinho, dizendo: Gostaria de poder ficar aqui com você. E a filha disse: Isso não é possível, mamãe. Você ainda está encarnada. Então, essa visita foi muito importante, porque aqui nós temos um marco de progresso para ambas. Porque a mãe, muito desconsolada, muito triste pela filha ter partido muito cedo, não conseguia deixar com que a filha pudesse estar em paz e criava em torno dela uma espécie de campo vibracional por conta da sua saudade, do seu apego, desses laços que são muito fortes, talvez o mais forte, esse laço materno. E essa saudade, esse desespero descontrolado
estava lhe criando um campo vibracional bastante pesado, que fazia com que a Celina se sentisse mal onde ela estava. Então, nenhuma nem outra conseguiam avançar em seus propósitos, porque nós vamos ver mais adiante, no Livro dos Espíritos, que o desencarne de um filho pode ser para os pais uma prova ou uma expiação. Então, caso seja uma prova para a mãe da Celina, ela também não conseguia vencer, sair daquele momento, daquela perda que aconteceu, tirando dali o máximo possível, o máximo que ela conseguisse de esperança, de renovação, buscando acalmar-se, buscando dar atenção àqueles que ficaram e que também precisam dela, porque a gente vai perceber que ela tem mais filho. Então, não conseguia seguir a sua vida, e muito menos a Celina, que se encontrava perturbada por conta desse campo vibracional que sua mãe estava criando através da saudade. Então, como despedida após o abraço, a Celina disse: olha, além disso, além de você não poder ficar aqui porque você está encarnada ainda, outras pessoas aguardam seus cuidados na Terra. Dê um abraço e um beijo neles por mim. Depois disso, Dalva foi conduzida ao corpo em seu lar terrestre. Mas é importante a gente ter essa ideia de que esse foi um marco. Foi a partir dali que a vida para ambas, no sentido viver ao máximo, viver em plenitude, continuou. Então, com o passar dos dias, a Celina foi se recuperando cada vez mais. Dentro de pouco tempo, ela estava completamente bem e adaptada à nova vida na espiritualidade. Junto com os colegas, olha só que interessante, passava o dia entregue às atividades educativas, como aulas, passeios a recantos instrutivos e a parques para estudarem a natureza. Então ela começou a seguir a sua jornada novamente no plano espiritual, de readaptação, de estudo, para que num futuro, assim como todos que lá estão, tenham uma oportunidade assim quando for possível. Então, mais adiante, o que aconteceu? Foi feita uma visita no lar terrestre. E Celina não foi sozinha, ela foi com a vovó Catarina. Foi permitida essa visita. Lembramos lá no início, quando ela perguntou: mas vovó, e meus pais, meus irmãos, como é que minha família? Olha, você vai poder ver eles quando for possível. Então, depois dessa readaptação dela no plano espiritual, nesta colônia, ela teve o merecimento desta visita. Já era possível. Então, durante toda aquela semana, receberam orientações sobre o comportamento que deveriam manter em contato com os familiares encarnados. Vejamos que não é uma visita assim: olha, vamos lá, vamos visitar a fulana, né? A gente vai lá, visita sem ligar, chega lá, a fulana não está em casa, né? E a visita acaba por não ter eficácia. A gente acaba não ligando para os parentes às vezes e avisando: olha, tô indo aí, fulano. Ah, tá, pode vir, tô te esperando. Nesse caso aqui, um pouco diferente, obviamente, mas eles se prepararam com instrutores espirituais de como deveria ser o comportamento deles na visita aos parentes que estavam encarnados. Então era a primeira vez que a Celina retornava à Terra depois do desencarne, e a emoção começou a tomar conta do coração dela. O pai, a mãe e os 2 irmãos estavam sentados à mesa. Então ela acercou-se da mãe e abraçou-a sem poder conter as lágrimas. A mãe, bastante emocionada, não conteve o pranto e disse: nesse instante, não sei porquê, lembrei-me de Celina, nossa querida filha.
Sim, mamãe, disse Celina, sou eu mesma que estou ao seu lado. Porém, isso não deve ser motivo de tristeza, mas de alegria para todos nós. A vida é bela e nossa separação é temporária. Obviamente que a mãe não ouvia isso, mas mentalmente ela conseguiu anotar essas instruções da filha, essas palavras, e em forma de intuição e com ânimo novo e diferente expressão no rosto, ela enxugou as lágrimas e tentou sorrir. E ainda disse o seguinte: interessante, sinto a presença de Celina aqui conosco. Os familiares estavam muito interessados naquele momento, prestando atenção na Dalva. Não sei explicar como e nem porquê, disse a Dalva, mas parece-me que ela deseja que fiquemos alegres. A mãe em Dalva, ali, da Celina, a mãe da Celina, ela conseguiu imprimir muito bem aquele sentimento, né? Aquele momento em que a filha desencarnada estava ali lhe dando um abraço. Só que para comprovar que de fato tudo acontecia mesmo, o Tiago, que era o caçula, o irmão da Celina de 4 anos, falou com simplicidade: olha, Celina está sorrindo para mim, mamãe. Tiago, testemunhando a presença da irmã desencarnada, fez com que profunda emoção tomasse conta de toda a família. Não brinque com isso, menino. Mas é verdade, mamãe. Estou vendo Celina. Ela está entre papai e você, e vovó Catarina está com ela. Então a gente sabe que algumas crianças, elas conseguem perceber melhor o plano espiritual, como o Tiago, de 4 anos, que percebeu a presença de sua irmã ali junto aos familiares e pôde dar a comprovação daquele sentimento que os envolvia. Como é que foi o retorno? Ao chegar a hora de deixarem a terra e voltarem para a nova morada, foi com tristeza que eles se despediram dos entes queridos, certos, porém, de que voltariam assim que lhes fosse permitido. E será que o objetivo foi alcançado? Para Celina, aquele ambiente de paz e amor era um reabastecimento espiritual. Para os seus pais, a presença da filha amada era a prova da sobrevivência da alma, assunto para ser meditado de forma madura. É interessante a gente agora, após essa história, trazer alguns apontamentos do Livro dos Espíritos, por exemplo. Como é que funciona esse contexto do desencarne infantil? E Kardec vai perguntar, talvez, uma das maiores dúvidas de quem perde uma criança. Por que a vida interrompe-se na infância? Se interrompe na infância. E aí os espíritos respondem: pode ser para o espírito o complemento de uma existência interrompida antes do seu tempo marcado, e sua morte, na maioria das vezes, é uma prova ou uma expiação para os pais. Então, a criança pode ser um espírito reencarnado que precisava apenas de um tempo para completar uma encarnação que tenha deixado o corpo muito cedo, ou seja, mais cedo do que deveria. E para os pais pode ser uma prova, uma expiação, né? Um momento em que talvez eles se unam mais, um momento em que talvez a vida esteja tão presente na materialidade, que os pais estejam respirando tanta materialidade, que seja o momento de uma prova para dar uma sacudida. Nós sabemos que isso parece um tanto quanto desagradável, mas nem sempre, aqui os espíritos respondem, pode ser para o espírito o complemento de uma existência interrompida. Pode ser, mas pode ser também um espírito que está de maneira voluntária ali naquele lar, presente, aceitou essa missão de ir até este núcleo familiar, de
renascer ali para ensinar algo aos pais, para que eles pudessem entender o que de fato é mais importante. Se é a corrida atrás do dinheiro, a vida material com uma infinidade de exageros, ou é a vida daquele ser que estava com eles e que agora não está mais. Às vezes é uma sacudida. Talvez seja um pouco dolorido. E ninguém quer passar por isso. Mas a gente tem que buscar forças. Buscar entender que a dor, ela é algo que tem significado. Se nós pensarmos que a dor é algo que simplesmente passa, que acontece sem razão, nós estamos enganados. Não existe dor que não tenha significado. Porque a dor, ela faz com que nós nos movemos. E às vezes não dói o suficiente para que a gente se mova. É necessário uma dor que nos coloque bem próximos da ideia da morte, do corpo físico, obviamente, mas para quem não tem essa visão apenas da morte, para que nós mudemos, para que nós avancemos. É a sacudida que nós precisávamos para avançar, para melhorar. Porque Deus não pede muito de nós. Deus não pede que nós curemos todos os males do mundo. Ele não pede isso. Deus só quer que nós nos melhoremos. E se nós estamos de costas para isso, é necessária essa amiga chamada dor. Não é uma apologia ao sofrimento, mas ela é necessária para que a gente recalibre a nossa visão, reorganize o nosso caminho e novamente tenha força para dar os passos, agora sim, em torno do caminho certo, que nos leve a ser melhores. Na questão 199 ainda, Kardec pergunta: o que acontece ao espírito de uma criança que morre em tenra idade? Recomeça uma nova existência. Olha que confortador isso. Às vezes, recomeça na nossa própria família. Obviamente não tem como nós atestarmos isso sem que a gente perceba algumas coisas e que tenha a visão mais aberta a essa ideia de vida após a morte, de sobrevivência da alma. Para que a gente possa, às vezes, enxergar em um neto, quem sabe, aquele filho que talvez tenha desencarnado muito cedo. E não é um padrão aqui, mas pode, às vezes, nascer muito próximo e nós nos afeiçoarmos àquela criança com as mesmas linhas de amor que nós tínhamos por aquele que desencarnou muito cedo na nossa família. Então, nossos parentes costumam vir ao nosso encontro, está lá ainda no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta. E os espíritos respondem: sim, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Depende isso da elevação deles. A Celina recebeu, quando acordou, a visita da vovó Catarina. Lá estava ela. Depende da elevação. André Luiz, no livro Nosso Lar, quando ele desencarna, ele vai para um local de vibrações bastante densas, chamado umbral, porque ele teve um contexto de vida e o desencarne foi por conta de um suicídio indireto, fazendo com que ele
lá estivesse mais afinizado aos padrões daquele local do que de uma colônia, por exemplo. Então ele precisou estar naquele local porque ali era o local que se afinizava às suas vibrações muito materialistas. Após uma prece, nós sabemos, depois de um tempo, André Luiz recebeu auxílio dos benfeitores e depois de um tempo ele conseguiu, na colônia Nosso Lar, encontrar os familiares. Então não existe um padrão, depende muito do merecimento, da elevação de cada um de nós quando desencarnamos. Então, busquemos desde já esse merecimento. E isso se faz justamente com aquilo que Deus espera de nós. O nosso melhoramento, a nossa elevação, sendo cada dia mais a melhor versão que nós podemos ser de nós mesmos. É apenas isso que nós precisamos fazer. É importante a gente também trazer um ponto que talvez a gente tenha passado e não tenha ficado bem estabelecido, que quando o irmãozinho da Celina viu ela, talvez alguns de nós tenham lembrado de algum sobrinho ou filho mesmo, que diga, olha, o fulaninho, meu amigo, né? Daí a criança começa a ter amigos espirituais, amigos imaginários. Né? E a partir disso a gente acaba às vezes se envolvendo numa nuvem de dúvida, porque logo a gente pensa que o filho está vendo um espírito ruim, né? Está vendo alguma entidade que o perturbe. E na verdade, as crianças têm esses amigos imaginários que às vezes são também crianças, né? Então, até os 7 anos, em média, o espírito encarnado tem mais liberdade para se desprender do corpo e perceber melhor o plano espiritual. Isso está lá no livro Mediunidade do Herculano Pires. Isto não quer dizer que toda criança que percebe o plano espiritual será um médium ostensivo quando adulto. Uma coisa não está relacionada à outra. O que de fato é referência é que até os 7 anos a criança pode perceber melhor o plano espiritual. Então, não precisamos, enquanto pais, de início nos apavorar, achando que a criança está vendo uma entidade que perturba. Não. Um espírito que está lhe causando algum mal, às vezes não. Às vezes é um parente que já se encontra em um processo de evolução um pouco mais adiante, que pode está autorizado a fazer essa visita no lar e a criança percebe, né? E a criança fica animada com isso, porque sente que dali vem um laço amoroso, um laço afetivo. Também existem situações em que as crianças também podem perceber alguns espíritos que têm as suas linhas de maldade, né? E que às vezes nós mesmos, pais, através das nossas atitudes, comportamentos, pensamentos, sentimentos, acabamos dando brechas para que eles visitem o nosso lar, e as crianças também percebem esse tipo de vibração densa. Então aí nós precisamos novamente nos aproximar do Evangelho para que o nosso lar seja cada vez mais um lar de tranquilidade, né? Um lar de paz, um lar de serenidade, buscando o melhor que nós possamos ser. A nossa reflexão final. A dor das separações é justa e compreensível. Nós poderíamos terminar aqui, mas não deve ser maior do que a certeza de que a vida prossegue.
Ok, nós que estamos sentindo uma dor da perda, é justo e compreensível. Justo e compreensível. Mas não deve ser maior do que a certeza de que a vida prossegue, repleta de oportunidades, para que honremos a memória dos que se foram, abraçando o trabalho do bem como a melhor forma de lhe cultuarmos a lembrança. Palavras do nosso querido Emmanuel. Então, não nos preocupemos em achar que nós não devemos sentir dor, porque a gente sabe que tem uma visão, que tem uma vida após a morte, que a vida sobrevive, que a alma sobrevive após a morte do corpo. Não precisamos guardar essa dor. A gente pode senti-la, mas ela não pode ser maior do que essa fé de saber que existe uma vida após a morte, que nós estamos, na verdade, voltando ao nosso plano padrão, né? Porque aqui é apenas temporário, e que certamente alguém estará zelando pelos nossos filhos ou pelos entes queridos que nós perdemos. Porque se a gente não consegue ainda ter uma visão mais próxima de Deus, sabendo que se não existisse ninguém para cuidar, Deus cuidaria, nós tenhamos a certeza de que aqueles que se foram antes, algum deles com certeza estará capacitado e terá a maior disposição e vontade e amor de cuidar daqueles que partiram. Muito obrigado, meus amigos, e que tenhamos uma boa semana.